Bem, hoje com o professor da FGV e presidente do IFC Brasil 2025, International Fish Congress, o Altemiro Gregolin. Olá, Gregolin. Quanto tempo, Gregolin? Gregolin que foi ministro da Pesca e Aquicultura, quando tínhamos o ministério durante um bom tempo. Bom falar com você, Gregolin. Bom te ver. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia, bom dia. Prazer enorme Ok. estarmos conversando aí Bom, bom, sobre um tema tão importante quanto o pescado, né? exatamente. Bom te rever. Bom te rever. Escuta, você é Prazer presidente grande. do International Fish Congress, o Congresso Internacional da Pesca. Tivemos uma edição agora, né, no início do mês de setembro, só para a gente começar a nossa conversa. Como é que foi? Onde foi e como foi? Tivemos a 7ª edição, de 2 a 4 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná, né? Sempre realizamos no Paraná. Foi extraordinária, porque nós tivemos aí a participação de mais de 3.000 congressistas, né? Triplicamos o número de produtores, né? Tem acesso livre ao evento, mais de 100 marcas de empresas expositoras. Então, as empresas de tecnologias focadas na indústria de processamento e especialmente para a piscicultura, né? Para a aquicultura, estavam presentes. Tivemos mais de 50 conferencistas nacionais, internacionais, de 7 países. Então, foi um evento realmente grandioso, né? E expressa bastante o estágio, né, que a aquicultura brasileira se encontra em termos de desenvolvimento, né, que tem crescido bastante nos últimos anos. Legal, muito bom. Bom, vamos falar então, começando aí pela aquicultura mundial, porque tem um dado interessante que eu estou vendo aqui. Ela está num momento de ascensão e pode se consolidar também no Brasil, porque tem um dado da FAO aqui, ah, que é o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que diz que o pescado já representa 51% do consumo global de proteínas de origem animal. Eu desconheci esse número, Gregolin. Se o brasileiro come pouco peixe, no mundo todo não é bem assim. Sim, a nível mundial, mais de 50% da comercialização de proteína de origem animal é pescado, tá? E é a proteína mais consumida a nível mundial. E, além disso, a FAO projeta, Tavinho, para 2050, um crescimento de mais 5 quilos habitante ano, ou seja, nós teremos aí uma necessidade adicional de mais 50 milhões de toneladas para atender a demanda crescente. E isso não vem da pesca, que está estabilizada já há mais de 30 anos, em 90 milhões de toneladas, mas vem da aquicultura, que é onde o Brasil tem um grande potencial. Nós temos aí um mar de oportunidades pela frente, né? A começar pela tilápia, que tem se consolidado, temos os peixes amazônicos, como o tambaqui, tem o camarão, que também produzimos mais de 100 mil toneladas, especialmente no Nordeste. Então, as oportunidades para o Brasil, em função do crescimento da demanda mundial, são muito grandes. E tem um dado aqui também que a produção mundial foi de 185 milhões de toneladas. E aí você falou que vai ser preciso acrescentar mais 50 milhões de toneladas. E tem um dado interessante também. De 9,1 quilos por habitante ano nos anos 60, subiu para 20,7 quilos por habitante em 2022. O pessoal está consumindo bastante peixe. Muito. Para ter um outro dado interessante, nos Ah, últimos 50 anos, a população mundial cresceu 1,6% na média e o consumo de pescado 3,2%, ou olha seja, o só. dobro do crescimento da população. Então, é uma demonstração que há um crescimento real na demanda, em função de ser uma proteína saudável, de qualidade, né? E recomendada pelos médicos e assim por diante. Eu acho que, historicamente, talvez seja a proteína animal mais antiga do mundo, porque a história da pesca já é muito antiga. Não sendo no Homem da Caverna, que eles caçavam bisões e outras coisas lá para comer, mas a pesca sempre fez parte de todos os povos, inclusive de alguns povos que têm culturas que influenciaram diretamente na construção da história da humanidade. Pedro era um pescador, por exemplo, né? É um dos apóstolos de Jesus Cristo. Pedro era Pedro por causa de pescador, tanto que o dia de São Pedro é dia do pescador também. Enfim, mas é uma proteína animal bastante interessante, a da pesca. E eu acho que ela foi domesticada muito rápido pelo homem, porque é diferente de hoje, você montar uma produção de ovos, uma produção de frango, uma produção de suínos, de boi, etc. e tal. O peixe não, era a pesca. Ou lançava a rede, ou ia lá de vara, linha e anzol, e trazia o peixe.
em quantidade grande para vender, em pequenas quantidades para levar para casa. Talvez por isso seja a mais comum e mais antiga, né? Exatamente. É antiga e várias espécies que foram domesticadas são cultivadas, né? Como é o salmão na aquicultura, que é uma proteína exportada para o mundo todo, especialmente Noruega e Chile que produz, Uhum. e a tilápia, que é o nosso caso, né? A tilápia nós temos um pacote tecnológico, tem crescido a 10,3% ao ano nos últimos 10 anos, ampliamos as exportações, caiu no gosto do brasileiro, tem uma cadeia também que está em fase muito rápida de consolidação. Tá. E o importante, Tavinho, que o Sudeste Asiático, que produz 91% da agricultura mundial, tem reduzido muito o ritmo de crescimento. Então, ao mesmo tempo que reduz o ritmo de crescimento dessa região importante, se aumenta o consumo. Então, outros países que têm potencial vão precisar atender essa demanda. Tá. Então, o Brasil, eu sempre digo que é a bola da vez, né? Porque o Brasil tem extensão territorial, tem a maior reserva de água doce do mundo, tem um extenso litoral, tem soja, milho para produzir ração. Então, a aquicultura brasileira, né, não só está se desenvolvendo rapidamente, como seguramente vai colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais de pescado num futuro próximo. Pois é, e eu lembro que no seu tempo como ministro a gente conversou bastante sobre isso e você já era muito otimista em relação a esses dados da potencialidade do Brasil na aquicultura. O meu irmão também é seu amigo, meu irmão lá de Chapecó, te conhece, o Fernando, que tinha uma indústria de pesca que Exato. faz tempo que eu não vejo, nem sei por onde, lá no Pará, em Ajuda, né, se não me engano. O Fernando também Sim, era... o Fernando. Fernando, exatamente, também falava muito com você, eu falava muito com o Fernando. E eu lembro desse potencial que você sempre salientou por parte da agricultura brasileira. É hora de incentivar, né? Não é hora de importar tilápia do Vietnã. Já cutuquei a onça com vara curta aqui, né, Gregolin? Sim, viu, Tavinho? Eu sempre tive minha posição sempre foi contrária a liberar a importação de tilápia do Vietnã. Há um ano atrás, inclusive, essa temática apareceu, né? Uhum. Com as entidades discutimos, né, a necessidade de realizar uma análise de risco de importação. Ela foi realizada com foco nativo, o Ministério da Agricultura disse que não havia risco, só que tem um outro risco, que é o risco econômico, que é o risco da Sim, concorrência. sim. Nós ainda, apesar do crescimento, não estamos, na minha avaliação, preparados para disputar, né? Não temos ainda competitividade para disputar de igual para igual com o Vietnã e, eventualmente, até uma triangulação da tilápia da China através do Vietnã para o Brasil. Né? E tem, Gregolin, deixa eu te interromper para completar o seu pensamento, porque, inclusive, a gente não tem como competir porque eles conseguem produzir mais barato, porque a gente não sabe das condições sanitárias de produção que eles têm por lá. E aí chega aqui a preço ínfimo e vai para a gôndola, enquanto que a nossa tilápia é produzida com corretíssimos regimes de sanidade, né, alimentação e genética. A nossa tilápia, o Brasil é o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos, era até o Trump inventar esse tarifaço aí. A nossa tilápia entrava nos Estados Unidos e entra, pesca, abate, congela, manda para Viracopos, entra no avião, desce nos Estados Unidos, não tem inspeção nenhuma, vai direto para o supermercado. Tamanha é a garantia da nossa tilápia. E o Ali Saif, faz tempo que eu não vejo também, meu amigo, lá do Sidi Al-Halal, que era presidente do Sidi Al-Halal, a gente fez várias séries aqui sobre produção halal, e ele falava muito, quando a gente falava em peixe, ele falava da tilápia. Uma dificuldade da tilápia brasileira aumentar ainda mais a sua participação no mercado halal era por conta do preço, mas o preço vem em função da qualidade, do sistema de produção e da alta taxa de impostos que nós temos, perdendo aí muito da competitividade. Portanto, está na hora de parar de importar tilápia do Vietnã quando a gente é grande produtor. Está na hora de parar de importar arroz de outros lugares quando a gente tem arroz sobrando aqui. Está na hora do governo valorizar o produtor brasileiro. O pessoal do pescado, inclusive você é da área, está sofrendo muito com esse negócio do tarifaço. É um dos setores mais atingidos. É um dos setores mais atingidos. 50% de tarifa de exportação praticamente inviabiliza a nossa exportação. Então, isso tem pesado bastante. As empresas estão buscando outras alternativas de mercado. É hora de a gente, eu tenho dito, Tavinho, de olhar para a nossa grande riqueza, que é o mercado interno. Né? O nosso mercado interno é gigante, mais de 200 milhões de habitantes.
se a gente aumentar o consumo em 1 quilo habitante ano, vamos precisar produzir mais 500 mil toneladas de tilápia, praticamente dobrar a produção para atender a demanda interna. Boa. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa buscar mercados externos, porque é muito importante, a gente não pode ficar limitado a um único mercado, a gente precisa bater forte, trabalhar de forma persistente, contínua, para ampliar o consumo interno, que hoje é em torno de 10 quilos habitante ano. E em relação ao Vietnã, reforçando a sua preocupação, a produção primária, os custos de produção no Vietnã e no Brasil são semelhantes. O Vietnã tem maior eficiência na indústria e tem custos menores do ponto de vista tributário, né? Esse custo ao longo da cadeia, né? Isso. O que dá mais competitividade para o Vietnã. Então, a gente, além de melhorar a nossa competitividade, a gente precisa reduzir, né, tributos, a gente precisa reduzir custos de logística e assim por diante, para a gente se tornar competitivo a nível global, especialmente com os países do Sudeste Asiático. Mas quem tem a segunda maior taxa de impostos do mundo, pena para poder entrar nessa competitividade. Só perdemos para a Turquia e não tem jeito. É impressionante, é impressionante. Gregorino, deixa eu falar uma Nós coisa. vamos, Tavinho. Hã? Sim, só uma emenda aí. Hã? Nós, na reforma tributária, a gente conseguiu igualar, criar uma isonomia do PIS/COFINS de rações de outras carnes, aves e suínos com o pescado, porque nós tínhamos uma taxação de 9,25%, enquanto as outras cadeias não tinham. Então a gente perdia competitividade. Com a reforma tributária, a gente vai melhorar essa questão também. Boa, boa. Bom trabalho vocês fizeram. Tá vendo? Se o peixe come ração, a galinha come ração, o porco come ração, por que para o peixe a taxação era de 9,25 enquanto para outra? Não tem lógica. É tudo ração de milho e soja. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas Exatamente. são os detalhes que existem na legislação brasileira e no modus operandi de movimentar as cadeias produtivas no Brasil, que pouca gente sabe. Alguns sofrem mais do que outros porque não olharam direito e não souberam chorar, como a gente diz, gritar e berrar e espernear. Tem que espernear. Se o outro paga menos, por que eu tenho que pagar 9,25? É a mesma coisa. Eu produzo peixe, é proteína animal. Exato. Gregolin, a tilápia é o nosso grande sucesso e o que você acha que falta para expandir ainda mais a pesca, não só a criação, não só da tilápia, mas também de outros peixes que nós temos aí que já também caminham bem, são mais difíceis de reprodução em cativeiro, à exceção do tucunaré, se eu não me engano. O tucunaré vai bem, vai rápido também. Mas tem outros peixes aí, pirarucu, tem tambaqui, tem outros peixes aí que podem ganhar muito valor agregado no mercado internacional, e inclusive são peixes saborosíssimos. O que é que você acha que falta ainda para incentivar? Porque, por exemplo, o pessoal do Paraná hoje, que é o grande produtor de tilápia, um dos grandes produtores, descobriu que quem cria frango, o modus operandi para criar tilápia pode caminhar perfeitamente junto, pode ter tanques para tilápia. Isso foi uma descoberta. Então, grandes criadores de frango do Paraná, que é o maior produtor de frango, de carne de frango do Brasil, o Paraná, grandes produtores já estão colocando tanques para a produção de tilápia também. Quer dizer, o sistema, você vai criando uma multiplicidade de entradas e de geração de receita que vai facilitar muito a sua vida, né? Exato. Essa questão é muito importante, Tavinho, porque as grandes empresas produtoras de frango, a maioria delas já veio para a tilápia. Porque traz o modelo frango, né, a verticalização, entrega o alivino para o produtor, a ração, dá assistência técnica, faz a despesca, coloca na indústria, processa e coloca no mercado. Então, isso tem profissionalizado em muito a cadeia. E vai chegar em outras cadeias, como do tambaqui também, que nós temos um potencial grande. Os peixes amazônicos são estratégicos para desenvolver aquela região. E também para o caso da carcinocultura, a produção de camarão. Então, é preciso perseguir a tecnificação, a profissionalização, criar melhores condições em termos de ambiente de negócio, especialmente licenciamento ambiental mais ágil, outorga, a seção de águas da União evoluiu bastante. Ou seja, a gente está com um ambiente de negócios melhor, mas a gente precisa avançar para consolidar essa cadeia, a cadeia da aquicultura, e colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais de pescado. Já somos o 4º na tilápia. Muito bem.
E para a gente fechar, aproveite a Semana do Pescado, né? Estamos na Semana do Pescado, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E você que está nos assistindo aí, aproveite para comprar. E olha, o pescado congelado hoje é de extrema qualidade e se tiver uns precinhos bons aí, porque é a Semana do Pescado, nós mostramos aí uma reportagem que veio de Vitória, lá no Espírito Santo, mostrando que tem descontos bons. Bota o pescado congelado lá no freezer, aproveita a promoção, meu amigo, vai ter pescado por um ano inteiro. É isso que nem eu faço. O freezer vive cheio lá em casa. É isso, é isso. Estamos na semana, que na verdade é 15 dias, a gente criou a Semana do Pescado lá atrás, É. sou da coordenação nacional hoje, né? A gente teve um aumento de 6,5 quilos para 10 quilos nos últimos 15 anos, é um aumento bastante importante, mas pescado é saúde, a gente precisa criar a cultura de consumir cotidianamente o pescado, né? E trabalhar isso, né? Para ter uma ideia, Tavinho, nós temos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes nas escolas. Imagine se a gente servir 2 vezes por semana na alimentação escolar pescado, quanto de demanda nós, ou seja, vai crescer e a gente precisa produzir. Então, aproveite a Semana do Pescado, é mais barato, 20% a 30% de desconto, escolha um bom peixe, um bom camarão e faz aí em casa, aprenda a fazer, que isso é muito importante, para consumir diariamente o pescado. Muito bem, Gregolin. Bom te rever. Deixa o endereço seu de internet aí para quem quiser falar com você pessoalmente. Pode deixar registrado, por favor. altemir.gregolin2@gmail.com. Prazer grande ter falado contigo, viu, Tavinho? Te rever aí. Também, bom, muito bom te rever. O Altemir Gregolin, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, presidente do IFC Brasil, International Fish Congress, e foi ministro da Pesca e da Aquicultura quando tivemos aí, durante um tempo, o Ministério. Bom te ver, irmão. Longa vida e próspera aí. Até breve aí. Vamos consumir mais peixe, tá bom? Grande abraço. Abraço. Obrigado.